nós estamos em construção. Então, esse tipo de posicionamento, que alguns consideram que é alusão, eu penso que não deve ser considerado, mas, sobretudo, deve ser conhecido, para ser ratificado sempre ou alterado, pura e simplesmente, também, de forma homogênea, no máximo, de uniformidade possível. Eu acho que é relevante se os casos forem, óbvio, semelhantes ou análogos. Uma outra questão, outro caso que eu queria aqui destacar, esse esforço de construção da isonomia material. Prolabore, de simulação prolabore. O que é que eu, várias oportunidades tenho visto, o que é que em várias oportunidades tem ocorrido na jurisprudência brasileira? O seguinte, a pessoa chega, tá, a empresa não vai bem, a empresa realmente não está tão bem. E aí ele poderia, no princípio, ter um prolabore alto, afinal de contas, como já ouvi em sustentação oral, uma coisa é uma pessoa de classe mais baixa viver, ela tem uma necessidade menor. Uma pessoa de classe econômica mais alta viver, ela tem uma necessidade maior e, portanto, precisaria de valores maiores. Essa é uma perspectiva. Mas também não pede tão bem assim. A empresa vai tão mal, ele tira 50, 60 mil reais de prolabore, que às vezes ocorre. Então, se faz algo, insisto, quando entra dinheiro, tudo é mais sutil. Quando entra muito dinheiro, tudo é mais sutil. Sobretudo, muito dinheiro de uma vez só, e não em casos isolados. Faz o seguinte, tem feito o seguinte, sabe aquela Ferrari? A Ferrari é do sócio-diretor, sócio-proprietário. Mas, vamos alugar para a empresa? Aí se aluga o carro de luxo para a empresa. Sabe aquele triplex em uma avenida beira-mar? É do sócio-proprietário. Mas, se aluga para a empresa. Ele continua com o carro, ele continua com o triplex. Mas, como estão alugados para a empresa, ele recebe o aluguel. E aí, algo que na Europa é bem menos, mas no Brasil, acredito que também aqui em Teresina seja super forte. A pessoa que estuda direito costuma ter uma certa aversão à matemática, o que é uma pena. Quando se junta um balanço de uma empresa, muitas vezes a pessoa chega e diz, está vendo, olha, aqui no final do balanço deu prejuízo. E ela não lê o balanço da empresa. Por que é que aquele balanço deu prejuízo? Tipo assim, empresa de ônibus. Você vê que um empresário, ele, setor de ônibus, eu insisto, a lei orgânica da magistratura, ela permite que o professor seja juiz. Eu não digo nomes, mas eu digo casos. É impossível fugir disso. Não é? Então, se verifica o seguinte, uma empresa de ônibus, ela comprou 40 ônibus. E, portanto, está dando prejuízo, quando você vai à leitura do balanço, porque ela colocou como despesa a compra de 40 ônibus. Uma outra empresa, também de ônibus, pode, ao meu ver, mais consciente, ter comprado 6 ônibus. Só que, aquela que comprou 6 ônibus, como é que ela vai concorrer com aquela que comprou 40 ônibus? Primeiro que ela tem um volume de transporte, veículos de transporte bem maior quantidade. Depois, porque uma está pagando tributo e a outra não, tá? Que colocou como despesa, não tem contribuição sobre lucro líquido, porque ela não teve lucro líquido. E por direito de pessoa jurídica, ela teve dificuldade, porque ela teve esse prejuízo, porque ela comprou ônibus em tão grande quantidade. Então, o profissional do direito não pode ter aversão matemática. E se ele tiver a aversão matemática, se ele achar que é algo tão específico, algo de perito ou coisa assim, ele se utiliza do direito. O que não pode é você falar sobre um texto em alemão se você não conhece alemão. Falar sobre um texto em francês se você não conhece francês. Porque, óbvio, se eu conheço, por hipótese, se eu conheço alemão, trago o texto em alemão e você não conhece, não posso dizer que naquele texto tem qualquer coisa. Se você não conhece, você simplesmente vai escutar. A leitura do balanço é fundamental. Entender o que ali está escrito é fundamental para você chegar a qualquer conclusão. E aí é importante reduzir a arrogância. Se você não sabe, pergunte para alguém que sabe. Porque o nosso trabalho, insisto, o trabalho do profissional do direito não é só dentro de uma vara ou dentro de uma sessão de tribunal, não. Mas o profissional em direito, o professor, do advogado, é em equipe. Se nós não trabalharmos em equipe, se nós não tivermos a exata dimensão de que um precisa completar o outro, a relação não dá certo. É necessário haver essa
preocupação. O que eu sei, eu faço. O que eu não sei, eu procuro alguém que sabe fazer. E aí eu aprendo. E ele me ajuda. Precisa ser assim. O Brasil, note bem, é um país extremamente assimétrico. Nós temos regiões pobres e regiões que não são tão pobres assim. É uma federação. Federação é uma relação, férias, união, casamento. Ora, em qualquer federação é preciso ter essa preocupação. Numa federação não se pode ter a ideia que o mais pobre deve ficar cada vez, uma região mais pobre cada vez mais pobre, a região mais rica cada vez mais rica, e o fosso ampliando. Em nenhum casamento isso dá certo. É necessário, é fundamental que aquele, dentro dessa suposta assimetria, ou intensa assimetria existente no Brasil, é necessário que uma região tente colaborar com a outra, tente fazer com que o Brasil, isso justifica a federação, cresça de maneira mais harmônica. Note, já com uma certa desesperança. Sim, porque o título da minha exposição não foi sobre o princípio da igualdade, perceba, mas foi sobre a redução das desigualdades. É diferente, gente. Uma coisa é você está buscando a igualdade. Eu não acho que a isonomia material seja um ponto, como eu disse. É algo em construção. Por isso o título, aliás, o artigo 3º da Constituição Federal, inciso 3º, diz isso. O objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: reduzir as desigualdades. O que não é a mesma coisa de pura e simplesmente buscar a igualdade. Há um certo pessimismo. Uma coisa é você dizer, somos iguais e vamos ser. Outra coisa é você perceber que nós não somos iguais. Somos diferentes. E o que se pretende é reduzir as diferenças. Tarefa dificílima. Porque quem tem, dificilmente vai abrir mão. Dificilmente vai abrir mão. É necessário construirmos uma cultura. E talvez a partir de casos, como eu estou tentando fazer, vou continuar, a gente fique um pouquinho mais desperto para isso. Um terceiro caso que eu queria aqui destacar. Sabe aquela coisa do agora é moda? É o seguinte: cisão. Então, uma empresa pode sofrer processos de transformação societária, alterações societárias. Ela pode ser objeto de fusão. Acompanhe isso. Isso é brilhante. Isso é incrível. O que seria fusão? Empresa A mais empresa B formando empresa C. O normal seria que as dívidas da empresa A, inclusive tributárias e previdenciárias, e as dívidas da empresa B, elas fossem sucedidas pela empresa C, decorrente da fusão de A e B. É quase intuitivo, eu acho, não precisaria conhecer direito. Olha onde eu quero chegar. É também quase intuitivo, além da fusão, falar-se em transformação societária. Uma empresa é comum. Sociedade por cota de responsabilidade limitada, aí vira sociedade por ações. Outra transformação no tipo societário, se imagina que a SA ela é responsável, por sucessão, pelas dívidas da sociedade por cotas, de responsabilidade limitada. Incorporação, a empresa I, ela incorpora a empresa U. Tá bom? Então, essa nova empresa I, ela fica responsável pelas dívidas da empresa U. Estou claro com vocês? O Código Tributário é de outubro de 66. E ele fala na fusão, ele fala na transformação de tipo societário e ele fala também na incorporação. Mas ele não fala na cisão. A cisão surge no Brasil a partir da Lei de Sociedade por Ações, 10 anos depois, de 76. Foi mesmo. Então, o Código Tributário Nacional, ele não trata da cisão explicitamente. Porque a CNT é de 66, percebe? E a Lei de Sociedade por Ações é 10 anos depois, 76. Então, o que é que se fez? Se fez muito no Brasil. E se entender isso como planejamento tributário, como uma grande sacada. A cissiparidade. Cissiparidade é decisão total. Explico melhor. A empresa, estou colocando letras, gente, perceba, para evitar, não tem como fugir. A empresa N, ela tem N Pernambuco, N Alagoas, N São Paulo, N Sergipe, N Piauí. Bom, mas elas possuem várias filiais e vários locais. Tá bom. E ela tem as suas dívidas, às vezes dívidas muito altas. Mas aí se chega e diz, sabe uma coisa, ao invés de ser só N, a gente vai colocar no registro comercial N Pernambuco, N Alagoas, N Sergipe, N Piauí. E aí, todo o patrimônio, olha, ela não mudou o número do telefone. Ela não